Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Vamos lá, meus irmãos, Mateus capítulo 10, versículo 16, todos preparados aí? Amém. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e reis por causa do meu nome, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concebido o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus, cenáculo? Posso estar sentado, Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Mantenha a Bíblia aberta em nome de Jesus, porque você vai usar ela. Eu queria que a igreja fixasse o versículo 16, pois nós vamos trabalhar ele diante do que Deus está falando, quer falar hoje aqui, nessa igreja, diante do que o Senhor me pediu para ministrar. Meus amados irmãos, nesse versículo 16 nós temos uma instrução importantíssima da parte do nosso Senhor em relação à igreja e à sua comissão, para você poder entender melhor. O Senhor estava preparando, na verdade, os seus principais seguidores, os mais fiéis, para uma obra, para uma missão na terra, que era exatamente levar aos homens ao conhecimento deles o plano da salvação de Deus por Jesus Cristo, ou seja, daquilo que Deus havia confiado ao seu filho, e que estava no desabrochar desse propósito, e os discípulos tinham que se empenhar em valorizar. É aquilo que eu estou tentando fazer aqui com você agora, que não me dá condição de santo, mas de crente, de poder levar ao teu conhecimento, a tua ciência pessoal, do que Deus requer agora, por intermédio do Filho que ofertou, o que Ele pede ao homem agora que Ele faça. Então Jesus, dentro dessa instrução, Ele se preocupou, dentre tantas outras que Ele realiza aqui, em preparar os seus discípulos e os seus fiéis para esta questão, de como deveria ser o comportamento deles diante dos ataques, diante dos perigos, porque esse texto fala exatamente sobre isso. Lobo, na figura exata da expressão, aqui, quer dizer perigo devorador. Isso pode vir de várias formas, retaliações, perseguições, por causa da fé, né? Em todos os sentidos, material, espiritual, para nós aqui nesse momento não importa. Mas o fato é que a igreja estaria exposta a essas retaliações, a esses perigos, e o Senhor, diante disso, se preocupou em instruir a igreja como ela deveria se comportar e agir diante disso tudo. Então o Senhor deu aí nesse versículo duas coisas importantes que combinam, é uma combinação. Então ele diz assim no versículo 16: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes. Ele não está dizendo para nós sermos iguais a elas, ele está dizendo que devemos ser iguais à sua sabedoria, sem imitar os seus demais aspectos. Um exemplo disso, gostar de habitar em abismo do engano, é típico da serpente.
habitar no abismo, no oculto, no escuro, se esconder, se refugiar para ser maligna. Amém? Ele não está incitando a igreja a buscar esses outros aspectos, mas deixando claro que uma qualidade dela pode ser usada na fé também, que é a prudência. A melhor tradução é sabedoria, mas aí na tua Bíblia deve estar prudência. Já então no versículo continua o complemento dizendo ele: simples também como as pombas. Eu não sei se você já pegou esse texto para estudar e para entendê-lo, mas nós estamos aqui nos unindo aqui com esse propósito primeiramente. Simples como as pombas. O que nós temos que ser iguais a elas, pastor? Simplicidade quer dizer sem duplicidade. Ser único. Ser o que é. Mas sem imitar também as outras coisas que ela também vive. Do tipo, aceitar uma coleira no pescoço para ser domesticada por alguém. Isso ele não está dizendo a nós aqui. A ingenuidade dela. Que isso é uma qualidade que a pomba, obviamente, não tem como a serpente. A astúcia, a percepção do perigo. Aqui a pomba ela não tem essa qualidade. Tanto que se você for pegar essa palavrinha na Bíblia, você vai entender que a única coisa que pode ser espelhada por intermédio dela é a sua simplicidade, porque os outros demais aspectos mostram que ela é fraca, que ela é completamente vulnerável, e como já disse aqui, aceita ser levada, induzida, domesticada, aceita a coleira no pescoço. Então o Senhor ele faz uma combinação aqui. Prudência, prevenido, ágil, posicionado, buscando evitar sempre o erro. Assim você deve ser como a serpente é. Simples como as pombas, sem luxo, sem complexos, aparatos, sem partes. Simples. Seja o que você é. Seja o que Deus quer que você seja. E não procure aumentar mais além daquilo que Ele te pede. Porque qualquer desses aparelhos, aparatos, partes, que você for criar, adaptar, né, com a ideia de poder ser melhor, você pode se prejudicar. O Senhor está pregando aqui uma sabedoria sem luxo, uma simplicidade sem maldade, sem engano. A simplicidade de nós aqui, para sermos simples, não aceitarmos ser enganados. Porque o Evangelho entende que você não foi chamado para ser crente, para ser idiota. E por isso ele pede para que você seja sábio. Mas sim, também querer o luxo, a ganância, a ambição. É isso que o Senhor está na verdade dizendo aqui. Tenha sabedoria, mas não ganância. Seja simples, mas não seja idiota. Você coloca essas duas coisas na tua fé e você vai se dar bem. E nós vamos trabalhar esse propósito aqui. Porque há alguns que querem insistir que para você ser reconhecido como uma pessoa humilde, você tem que se comportar como um idiota sem opinião. Já por um outro lado, numa escala de estupidez que a gente já viu está ser cometida no cristianismo, há aqueles que acham que são superiores do que os outros em relação à sua inteligência, que são mais sábios do que os outros, porque tem uma formação intelectual melhor. E o Evangelho é completamente contra esse pensamento de que você pode se autoafirmar, se julgar pela tua capacidade, ou seja, de que alguém seja mais do que alguém aqui, a nível de inteligência. Porque sabedoria, na Bíblia Sagrada, Deus outorga aos homens o direito, não é deles, Deus dá ao homem, é virtude dele. Amém? Eu tenho dito que dificilmente você se encontra hoje com alguém dentro da igreja equilibrado, que ele consiga ser equilibrado nas suas escolhas. O mais fácil é você se deparar com um indivíduo que sempre é radical, mais para um lado e o outro mais para o outro.
Você não encontra uma pessoa equilibrada no sentido de que ela tem o entendimento, a medida certa daquilo que ela tem que ser, biblicamente óbvio, dentro da instrução do Senhor. Nós vivemos sim, dentro do cristianismo, no contexto geral, esse absurdo de pessoas quererem exatamente tender a um aspecto para um lado e esquecer o outro, como se aquilo fosse a sua identidade. O Senhor está dizendo, não, tem um equilíbrio. Você não pode de maneira nenhuma se inspirar em tudo que você ouve e você vê, mas pegar, colher aquilo que traz a essência de Cristo, do que foi visto em Jesus, porque nós queremos que Ele é a plenitude disso, de tudo que nós precisamos para sermos corretos, certos e alcançarmos bênção com Deus. Jesus, Ele é a plenitude disso tudo. Então eu quero ser uma pessoa sábia, mas não superior a ninguém. Quero ser uma pessoa simples, mas não ser idiota, para o ponto de se deixar levar, ou ser enganado, ou induzido por alguma coisa. Domesticado. Quero ser sábio, mas não maligno. Quero ser sábio diante do Senhor, mas não me refugiar e viver no oculto. Quero ser simples. Diante do Senhor, eu quero ser humilde, mas não quero ser ingênuo. Porque ingenuidade para a fé é queda. É queda espiritual. Abre o texto da palavra do Senhor, eu vou te dar aí, meu irmão. Daniel 2, versículo 20 e 23. Você vai ler esse texto alto para o pastor. Capítulo 2, verso 20 ao verso 23. A igreja gosta de ler a Bíblia, irmão? Então leia o texto em nome do Senhor Jesus. Pode ler. Daniel 20, versículo 20 ao 23. Achou Daniel aí, irmão? Meu Senhor Jesus, hein? Capítulo 2, verso 20 ao 23. Vai, cenáculo. Amém. Eu fiz questão da igreja ler esse texto para você definir uma coisa na tua vida. A igreja, quando recebe as pessoas para trabalhá-las para Cristo, nós não nos preocupamos aqui em medir QI, tá? Igreja que pega e fica exatamente trabalhando com essa visão de separar as pessoas mais inteligentes, capacitadas, mais entre aspas, cheias de dons, e criar uma ala para elas, elas estão pecando contra o Senhor, porque a Bíblia entende que toda capacidade de inteligência, de discernimento, de entendimento, seja como for, toda ela Deus dá ao homem, porque nada do que ele traz para o Senhor é útil. O Evangelho é a favor de que todos aqueles que vêm para Cristo se esvaziem antes de se encherem dele e do que ele faz. Porque a Bíblia entende que tudo aquilo que nós assimilamos, aprendemos, exercemos, no mundo não serve para ser usado aqui. A sabedoria, ela é exclusiva de Deus. Está aí Daniel reconhecendo que é nele que nós nos instruímos, é nele que nós nos inspiramos, e Jesus é a plenitude disso tudo. Então a sabedoria, ela não pode ser concursada. Para nós aqui o sábio não é o velhinho. O sábio não é aquele que tem uma intuição forte, né? Aquela coisa de ouvir o coração, né? Ter sensibilidade para ler o seu corpo e o corpo dos outros. Pura psicologia. Não. O sábio é aquele que ouve Deus falar e crê que o que Deus falou para ele é o mais correto que ele faça. Você entendeu? Diz amém. Então por que o crente lê a Bíblia?
O crente lê a Bíblia porque, para ele, o alimento espiritual da vida dele está lá. O que ele tem que fazer está escrito aí. E Jesus é a plenitude desta revelação, da qual nós utilizamos aqui para fazer vida também, não só salvação eterna. Porque nada daquilo que nós trouxemos conosco para Cristo é útil, é compatível. Por isso, conversão, arrependimento, regeneração, porque é necessário e preciso que o vinho novo que ele vai colocar nesse odre seja compatível. Então o Senhor deixa claro que para que as graças e bênçãos do céu sejam derramadas desse indivíduo aqui, toda a sua estrutura tem que estar preparada para receber isso. Então você não vai concursar sabedoria. Você não vai um dia dizer para o teu filho que você entende mais da vida do que ele, porque você é mais velho que ele. Por mais que a gente fale isso. Porque para a fé, sabedoria aqui não se mostra para o cabelo branco não, filho. Tem muito velhinho aí, burro pra caramba, e não está entendendo nada da vida. E está mais tarado que os jovens que estão lá fora lá. Certo? Para ser bem esdrúxulo. Você olha o cara lá com o cabelo branco cometendo coisas que o adolescente fala, meu Deus, né? Eu não faria isso. Então, iniquidades, pecado, transgressão, contradições, não tem idade. Todo mundo comete isso. Então por que eu vou entrar aqui dentro da igreja agora aqui, dar uma de bonzão, perante os mais novos, os adolescentes, por ser mais velhos do que ele, e isso existe dentro da igreja. E os homens que mais Deus usou foram chamados da sua adolescência, da sua juventude. E Deus os capacitou para ser homens maduros e espirituais suficientes para uma obra que velhos não fariam. Bom, enfim, tudo que nós precisamos nos encher, parte de Deus, dessa seguinte visão, de que você precisa estar pronto para receber o que Ele tem para te dar, a fim de ser executado. Então creia, que a tua intuição, ou que você já viveu nessa história, nessa vida, não vai ser utilizado, vai ser usado aquilo que Deus inclusive vai te falar hoje aqui. Lá em Provérbios capítulo 5, versículo 21 e Provérbios 15, 3, você escolhe um dos dois que você quer aí. A sabedoria, aquela que não tem luxo, né? Não consiste somente em conhecimento completo acerca de todos os aspectos da vida, que foi o que eu falei para você aqui, cabelo branco, aqui, não fala por sabedoria, mas também no que Deus tem em mente e revelou por intermédio dos seus processos. Isaías capítulo 28, verso 23 ao verso 26. Se você quiser anotar, pode anotar, eu não vou ler esse texto. A sabedoria, a inteligência, a capacidade, a percepção, aquilo que Jesus falou, seja sábio e prudente como as serpentes, nós estamos falando disso aqui. A sabedoria que Deus nos ortogrou, ela é feita de uma visão que não se baseia só naquilo que nós vivemos aqui, que não pode ser, obviamente, ignorado, mas principalmente naquilo que Deus tem em mente. Aí é que está a nossa superioridade diante daqueles que estão lá fora, baseando sabedoria em idade, em história própria, porque tudo aquilo que Deus revelou por intermédio do que Ele fez, do que Ele criou, do que Ele revelou, do que Ele manifestou por intermédio dos homens que Ele selecionou e santificou, para nós é útil para viver essa vida aqui. Os irmãos entendem? Amém ou não? Amém. O que nós queremos buscar de Cristo aqui agora? O que está na mente de Deus. E aonde é o que está para nós buscarmos o que está na mente de Deus, pastor? Onde se registra isso? Você tem um livro aí na tua mão agora para te ajudar. Que dentro da história e de homens que Ele escolheu, Ele manifestou de maneira explícita, profunda, verdadeira. Então é uma das maiores riquezas que a igreja retém hoje, a palavra de Deus. Não é uma mera linguagem, é um registro de
de Deus, de como Ele administra o seu plano, como Ele administra a sua obra, como Ele age, como Ele faz, o que Ele quer de nós, o que Ele preparou para nós. Então o crente fica ali lendo a palavra de Deus. Por quê? Não se trata de uma confiança, de uma espiritualidade, muito mais, de uma formação intelectual que você procura agora em Cristo se consagrar. Porque é isso que vai nos dar aquilo que o Senhor está instruindo aqui. Um posicionamento firme diante de tudo que está acontecendo nesse mundo e saber como se comportar diante disso tudo. Saber como agir diante de tudo isso que está acontecendo aqui na terra. Nós estamos vivendo uma mudança radical na sociedade. Constantemente eu sou abordado pelas pessoas porta fora da igreja para instruí-las em temas específicos. Esse dia mesmo aí, mandaram um monte de sugestão para o pastor tratar com vídeo, pregação, de propostas que estão vindo para a igreja e ele está absorvendo e eles querem saber se devem ser aceitas ou não. Porque qual é o medo deles? De serem devorados por isso, de serem prejudicados na sua comunhão com Cristo. É uma lógica. A preocupação é uma lógica do crente. Deus pediu a ele essa vigilância. Então, quando estas coisas chegam para a nossa vida, é natural e normal o desespero, saber exatamente o que fazer com tudo isso. Então é onde entra o propósito do crente ter a ciência do que está na mente de Deus. Porque é baseado naquilo que Deus fez e vem fazendo, e está registrado nesse livro, que você vai formar conceito e comportamento diante disso tudo que você está vendo acontecer lá fora agora. Porque a partir do momento que as coisas que são transitórias, materialistas, egoístas, egocêntricas, humanas, físicas, carnais, passarem a ter influências nas tuas decisões espirituais, você já teve um lapso e uma queda com Deus. Porque a igreja vive da revelação, ela vive da instrução que ela ouviu da boca do Salvador. E nós não somos por Deus tidos por fanáticos, por religiosos, por termos esse posicionamento. Porque para nós, o que sai da boca do Salvador é tudo aquilo que nós queremos ser e precisamos ser, pagar o preço para ser, para nos salvar. Eu não quero ser comparado a um mero religioso, porque eu tenho certos posicionamentos radicais com a minha fé. Quero ser admitido como cristão, como fiel ao Senhor que eu professo. Porque fanatismo para mim é uma outra coisa. É você cometer burrices e estupidez com a vida e com o próximo em nome da tua religião. Para nós sermos obedientes à palavra, tem um outro conceito. É você ser fiel ao Deus que você professa. Você o ama mais do que você mesmo, é por isso que você faz isso. Então, se para o mundo vai continuar sendo estupidez, ignorância, fanatismo ou coisa parecida, para nós, vamos ignorarmos isso e vamos continuar. Porque nós vivemos daquilo que está na mente de Deus. Nós vivemos daquilo que sai da sua boca. Nós vivemos daquilo que foi revelado por intermédio do seu Filho. Esta igreja se inspira, ela se espelha, ela segue as pisaduras do seu Senhor. E não permite que certos conceitos secularistas, certos conceitos transitórios de época, de modernidade, penetrem nas nossas decisões como crentes em Jesus. Porque sabemos que aquele que o segue, segue por intermédio da sua palavra. Então, se nós queremos a sabedoria de Deus, ela não pode estar divorciada da revelação, porque não é uma mera ciência, não é um nível intelectual que nós buscamos aqui, minha gente. É palavra de Deus na cabeça do crente. É a palavra de Deus entrando aqui para descer aqui, aonde está o centro das nossas decisões.
Tem muito intelectualzinho de esquerda e direita pregando dentro da igreja, favorecendo uma classe A, a classe B, a classe C. Nós queremos Cristo. Não fomos formados por uma biblioteca, não fomos formados por uma universidade, não fomos formados por orientações paternas. Nossa cabeça não é feita na hereditariedade. A nossa influência não é pai, não é mãe, não é avós. A nossa formação é Cristo. E todos aqueles que o aceitaram nasceram de novo, a fim de serem dele. E como já dizia Paulo, a fim de terem a mente dele. Por mais defasado e desapropriado que seja para esse mundo que está lá fora, pervertido, por mais que o mundo não entenda o que eu estou dizendo aqui, você que se julga cristão, você deve saber o teu dever. E o teu dever nesse momento é ser sábio em Cristo. E estar preparado exatamente debaixo daquilo que está na mente de Deus e que Ele revelou para tomar as decisões mais precisas e importantes para a fé que você precisa para se salvar. Não agindo como um ceticista, não agindo como um ateísta, não agindo como um gnóstico, não agindo como essas outras correntes que se perderam aí na névoa do pensamento, você entendeu? Mas como um crente. Espera lá, pastor, o que o senhor está querendo dizer? A fé não alimenta quem tem dúvida, a fé não alimenta quem tem descrença, a fé não alimenta quem torna a revelação de Deus uma única partícula, porque esse cara é mesquinho, é fútil, é banal. Há um só Deus no mundo todo. Sério, que evolução. Há um só Deus, monoteísmo puro desse cara aí, para querer dizer o seguinte: vamos nos unir e acreditar que há um só Deus. Nós estamos aqui para viver de uma partícula só da revelação de Deus. Estamos aqui para pegar tudo, filho. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o Deus que será eterno para nós. Não paramos lá no Monte Sinai com Moisés, já estamos para lá da cruz do Calvário, já testificando a ressurreição do Filho dele e o dia da sua vinda. Não vivemos do maná que caiu do deserto, estamos vivendo do pão vivo que caiu do céu e está alimentando a nossa alma hoje. Não permita, não aceite que os homens que estão lá fora agora te ponham uma coleira, te façam um ser doméstico, para impor a você o que você deve falar como se você fosse um papagaio. Seja simples, mas não seja trouxa. Não deixe que o mundo te conduza para o caminho que já está estabelecido, porque assim como a sociedade nesse momento está enganada, persuadida, influenciada, programada para pensar e falar o que eles querem. Homossexualidade, aborto, legalização das drogas, ecumenismo, diálogo interreligioso, quantas porcarias que não estão sendo vendidas aí, e a sociedade está comprando, como se todas estas coisas fossem aprovadas por Deus, mas não estão em sua mente, não foram divulgados por Ele ao longo da história. Eu acho esquisito isso. Você está assimilando coisas para a tua vida que Deus não concorda, Ele não aceita, Ele até abomina. Mas para viver o politicamente correto, para ser uma pessoa bem relacionada nessa vida, você está pondo a perder a comunhão com Deus. Inclusive a tua salvação com Cristo, talvez. Para não dar o braço a torcer daquilo que a Bíblia fala. E você comete um erro muito sério, de querer aparecer para todos numa humildade fingida. E quando falar das coisas da vida, parecer como um sábio, um autossuficiente, mais inteligente do que os outros. Meu amado, ninguém pode ir contra a verdade a não ser pela verdade. E na igreja não tem gente inteligente, pessoas que ouvem da boca de Deus a sua palavra, gente que crê na revelação de Deus. Igreja é isso, gente que está ali e escuta Jesus falar. Dá uma salva de palmas para ele, Senado. Atos 20, 28. Lê direito o que esse irmão falou aí, ó. Atos 20, 28, mas lê em voz alta, por favor. Pode ler para os internautas ouvir você ler. Pode ler.
Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Notem vocês que usa a mesma expressão que o Senhor usou, lobos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Bom, minha gente, vocês vão ficar expostos ao perigo de serem alvejados por heresias, por mentiras, por sincretismos humanos. Vocês vão ser alvejados por pessoas que queiram destruir a fé, impedir a revelação de Deus sobre vós. Mas lembre de tudo que eu vos ensinei, é o que Paulo está falando aí. Lembra de tudo que eu vos ensinei, lembra de tudo aquilo que eu ministrei sobre vós durante todo esse tempo em que fiquei no vosso meio. Para quê? A fim de que vocês sejais sábios com a mente de Cristo e simples quando o perigo chegar. O que Paulo entende aí de guerra espiritual? Tem condições do diabo mexer com uma igreja que guarda o que Deus fala? Tem condições do diabo penetrar numa família, num indivíduo, na igreja, que ela tem a sua mente feita por Cristo? Segundo esse irmão aí, não. Pode jogar um monte de badulaque aí, para confundir o parecer espiritual desse irmão, dessa igreja, ou dessa família cristã, não importa. Que não vai confundir a forma como ele tem que ver as coisas. Porque ele tem a revelação de Deus na vida dele, e para a fé, isso já basta, é o que importa. Agora vamos falar do ingênuo. Como que a Bíblia vê esse povo que é enganado? Como que a Bíblia vê esse povo que é iludido? Como pessoas que Deus considera responsáveis por isso. Não são tratadas como vítimas, não são tratadas como pessoas despreparadas, por isso são enganadas, porque não estão à altura do movimento errado que a cerca. Pelo contrário, na fé, se forem enganadas, são culpadas. Já me fizeram essa pergunta aqui, pastor, esses pastores, esses lobos, que enganam as pessoas, essas pessoas vão ter condições de chegar diante de Deus e justificar isso? Não. Porque a justificação é um termo que só entra em acordo quando a fé prevalece. E o que a fé diz? Jesus morreu para você ter instrução. E sabe o que você fez? Você abandonou a instrução que Ele te deu para ouvir os homens falar. E sabe o que a Bíblia considera? Como que a Bíblia considera e lê esse tipo de gente? Como pessoas que não foram enganadas por falta de inteligência e capacitação espiritual, mas que por causa de interesses, elas entraram no acordo. Olha Adão e Eva, por exemplo. A serpente estava lá, mas o homem caiu debaixo de qual realidade? Esta. O diabo apresentando a eles uma proposta absurda, porque contrariava tudo aquilo que Deus passou horas ministrando sobre eles. Mas por que eles atenderam e caíram na tentação? Porque aquilo que o diabo propôs a eles estava de acordo com os seus interesses. Eles não caíram no pecado porque eles foram enganados. Eles caíram no pecado porque na verdade eles entenderam que aquilo que o diabo está oferecendo era melhor para eles. A ingenuidade não estava ali, ao mesmo tempo que está. São pessoas responsáveis. Ô filho, essa árvore aí não é para você comer dela. Tá bom, Senhor. Daí o diabo vem e fala, mas se você comer, você vai ser como ele, e por isso que ele está te proibindo, porque ele está com medo de que você seja igual a ele. Mas será que esse cara não parou para pensar naquilo que ele estava ouvindo? Como é que pode
eles se igualaram a Deus por intermédio de uma coisa que Deus criou. Deus seria tão burro assim de colocar naquela fruta toda a chave dos seus mistérios e do seu poder, mas ele tão cego por causa da sua ambição, e ela também, tão fechados em torno daquela coisa de querer ser superior e independente, eles não conseguiram barrar isso, impedir isso. Então, de certa forma, não foi ingenuidade, mas gostariam de dar esse título a eles, de que não estavam bem preparados espiritualmente, não estavam bem instruídos, não tinham um pastor, uma cobertura espiritual, uma igreja ou coisa parecida. Tem certas coisas que não precisa nem Deus falar, que estão à mostra, está nítido o que é, e mesmo assim eles caem por paixão, são enganados por interesses, caem porque estão tão apegados com o que é material e pervertido, não porque Deus não os instruiu e os revelou, porque revelação e instrução tem até demais. Então Paulo fica com medo realmente que o satanismo se infiltrasse dentro da igreja, e que a igreja passasse a ser instruída por homens que não estão capacitados por Cristo. E ele pediu: meus irmãos, vamos guardar o que Deus falou. Guardaram? Não. O que aconteceu com a igreja? O que acontece hoje? Instituições que eram inspiradas por Cristo e agora não são mais, porque se tornaram igrejas de fachada. Está toda agenciada e aparelhada com homens que entraram ali dentro para fazer as pessoas se afastar da verdade de Cristo. Eles não estão trabalhando para o povo se salvar, eles estão trabalhando para o povo se perverter, se afastar, se condenar, porque são agentes de um processo muito bem organizado, como este que Paulo denunciou aqui. Até lá dentro das cartas apocalípticas também tinham denúncias parecidas a essa, como os nicolaítas, como a Jezabel, o segmento de Balaão presente na igreja primitiva, que o Senhor foi lá e tentou acordar a igreja e falar para ela: minha gente, tem pessoas ensinando aí que o propósito de ser crente nesse mundo agora é ficar rico. Já a outra está ensinando jovens, ensinando os mais velhos a se perverterem, a se prostituírem por causa das necessidades físicas e corporais, jogando tropeço no meio do povo, instruindo de maneira errada a igreja do Senhor. Será que vocês não conseguem enxergar isso, não? Não. Por quê? Os caras estão montando balaio, estão fazendo um monte de porcaria. Vocês não conseguem ver isso? Que nada do que eles falam e fazem é compatível ao que Deus revelou. Será que vocês não vão enxergar? E não enxergam. Você vai ter pena desse povo? Você, a Bíblia não. Porque a ingenuidade que muitos se debruçam nela e querem se fazer frágeis, despreparados, e precisam, desse apoio terceirizado. Todas, maioria, age por interesses e por isso se permite ser enganada. É porque o que estão propondo para eles está de acordo com o seu caráter. Porque se quisessem saber aonde está a verdade, Jesus é a verdade. Então para que se perder? Ele é a verdade. Então por que eu vou me perder diante de toda essa confusão e essa bagunça que está instalada aí? A serpente pode chegar aqui e falar: come, eu não vou comer. É que nem o Papa pode chegar aqui e dizer à igreja cristã: vamos levantar um movimento, eu vou mandar ele para os quintos dos infernos e vou colocar ele no lugar dele, que é lá abraçando e beijando a besta. Eu sigo o meu Senhor e as pisaduras dele, filho. E sei do que esse mundo é feito e sei o que o meu Senhor pensa. Crente não entrou aqui na igreja aqui para ser idiota. Ele não entrou aqui nessa igreja para virar, entendeu, uma mula na mão do diabo, um instrumento de manipulação de interesses alheios. Nós temos uma revelação, nós temos um Deus vivo que fala, nós temos um Senhor poderoso. Peraí, meu irmão, por que ser enganado do diabo? Não falo de despreparo espiritual,
Falo de interesses que estão embutidos em você, que não fazem você enxergar, não permitem você enxergar a verdade. E continua querendo ser enganado. Você vai lá e chacoalha o cara. E ele não quer acordar. Texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 9. Começa lendo para o pastor, meus irmãos. O versículo 1. Vai. Vamos lá. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento, a ordenança de abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graças, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada para rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração está santificada. Amém? O Espírito Santo, ele prepara a igreja no seguinte aspecto: nos últimos dias, muitos se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu quero entender quem é esse povo aqui. Quem é esse povo? Que vai dar ouvido a esses enganos e assimilar doutrinas de demônios porque não são correspondentes à fé. Como é que você enxerga isso aí? Vou vos enviar no meio de lobos, mas sejais sábios como as serpentes e simples como as pombas. Sabedoria sem luxo, simplicidade sem engano. Equilibre isso daí. Vão tentar te induzir, te devorar, te tragar da presença de Cristo, mas esteja preparado para enfrentá-los. Como? Conhecimento gera obediência. Sem conhecimento não tem obediência. Quando eles chegarem e começarem a falar, a dizer, a argumentar, a representar o seu ser, né? O seu ser de engano, você já vai saber. Se é um indivíduo tão bem relacionado com Cristo e com aquilo que ele ensina e que o Espírito Santo também fala, que não tem porquê ou motivos do diabo te levar para alguma conversinha errada. Porque a fé entende que você está muito por dentro daquilo que Deus quer que você faça. E se alguém cair aqui, se alguém for levado, se alguém for arrancado, se alguém vacilar, não vem dizendo aqui que foi falta de preparo espiritual, não. Ó, teu pastor talvez diga, esse aqui não vai falar não. Sabe, se não estava preparado espiritualmente, você tem que buscar mais, irmão. Você tem que orar mais, irmã. Jejum, oração. E o cara pensa, mas eu estava fazendo isso. E muitos fazem e não dá conta do recado. É simples. Porque você quis o luxo. E por isso você também quis o engano. Você se espelhou num lado da serpente que o Senhor não te pediu. Você se rasteja para conseguir as coisas que a tua carne te pede. E quando o mal chega diante de você, você quer dar uma de humilde com ele. E já logo aceita a coleira da Globo, da Record, da política, do governo. Para fazer do quê? De um bom cidadão. Dá uma pinta de alguém que não é desumano, que é moderno e que está mudando com o mundo. Tu é gay que eu sei. É que nem a proposta aí, ó. É as coisas do corpo. Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho que fazer um curso para saber as coisas do corpo. Eu não sou cirúrgico. Para mim classificar uma mulher que aceita o aborto é simples. Sabe aqueles animais que tem no pasto? Que dá leite? O nome dela é esse. Daí o psicólogo que dá cobertura para o liberalismo dela vem falar: toda mulher ela tem direito. Direito?
de matar um inocente para dar a ela a cobertura do seu sofrimento, sinceramente, isso é uma porta para tornar a sacanagem, o sexo, uma coisa mais viável. E para os políticos, o controle da natalidade. Eu não preciso saber que uma mulher ser estrupada é difícil, é duro, é uma marca profunda, eu sei, e nem queria que isso acontecesse com ninguém aqui. Mas pagar o mal com o mal, pagar a injustiça com a justiça, onde na Bíblia que você pega algum trecho aí, que te dê justificativas, para você arrancar um ser vivo no espeto, para garantir a autoestima de uma outra pessoa. É obrigação do Estado e do governo proteger a tua filha. E não dar a ela uma carta branca para ela ter um aborto de graça. Manda aí o indivíduo que não tem a mente de Cristo, ele fala, pelas vias da filosofia, do antropocentrismo, ele pensa assim, é verdade, aborto é questão de saúde pública. Legalização das drogas é uma questão também de saúde pública. Porque agora tem uns retardados que pensam que se liberar, não vai ter tanto tráfico, tanta morte, não vai ter tanta gente drogada. Mas tu é um bicho sem palavras. É? Libera maconha lá na tua casa para você ver se o teu marido vai querer trabalhar amanhã. Talvez seja só drogado que ele vai te aceitar. Dá lá um maço de maconha para o teu filho, para você ver se ele vai querer estudar. Faz o levantamento dos países que estão aí fora do Brasil, que foram nessa linha de liberalismo. Como é a vida deles lá, se melhorou a condição social desse país. Está provado que não. Mas eu não quero pesquisar, eu não quero encontrar a verdade, eu não quero saber o que pode acontecer com aqueles que pensam assim. Eu estou tão obstinado, estou tão apegado com esse pensamento, que eu vou aceitar como uma coisa verdadeira. Esse é o idiota inútil, que quer ser chamado de ingênuo dentro da igreja. Ô meu irmãozinho, você estava num carro com um monte de gente de baseado, e a polícia te pegou, e a mamãe foi lá, ai neném, queridinho, você foi pego desprevenido, meu amor. Por que, queridinho, você entrou no carro deles, meu filho? Todo mundo lá era drogado e ele não. Todo mundo lá era mau elemento no carro, só o filho dela que não. Se fosse na minha época, meu avô já arrancava a cinta das caixas e já dava um jeito no neto dele, já, porque ele era bem assim. Porque ele sabia que essa historinha não colava, é 171. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, ponto final. Ou sabe, me fala aí qual é o posicionamento da mãe relativo ao seu filho que foi pego assim, assim, assim quadrado. Diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. Daí a filha fala, não, mas não é Jesus falando que sejais luz nas trevas e sal na terra? Eu estava cumprindo meu papel, mamãe. Então tem gente que se deixa ser enganada porque evita a verdade. Está sendo devorada de todos os aspectos, por lideranças, por situações e circunstâncias, porque a verdade incomoda. E porque a verdade a incomoda, ela está num fundo mais profundo do que antes. Mas eu não posso, e nem a Bíblia também, admitir que essas pessoas que foram alvas de escândalos, mentiras e enganos aqui nessa vida ou até mesmo na fé, que elas são tidas por inocentes. Não, não são inocentes. Se permitiram ser porque tinham interesses para isso. De alguma forma, é que nem casamento. A mãe gritando no ouvido da filha: filha, esse cara não tem procedimento, não tem placa. O cara veio de uma névoa, ele saiu no meio de uma fumaça, ninguém sabe quem é ele, mas eu sei que ele é bom, eu sei que ele é o homem da minha vida. Mas filha, vamos esperar um pouquinho, filha.
para saber quem é Ele. Não se entrega para Ele, não é assim? Aguarda mais um pouco, até o crente falar nessa hora, vamos orar. Mas não, eu sei, mas quem te falou? Aqui dentro, ouvi uma voz aqui no meu coração, sabe, uma voz aqui no ouvido, e assim começa. Desce todo mundo, a avó, o vô, fazem até uma dança de índio no meio dela, para ver se alguma coisa acontece, entendeu? Dá umas paneladas na cabeça de vez em quando perde a paciência também, mas ela está ali, estagnada, hipnotizada. Por quê? Porque ela não é uma menina, ela é uma menina muito despreparada, tem 16 anos de idade. Ô mãe, acorda, mãe. Para a maldade ela não é ingênua, para o perigo não há ingenuidade, a obstinação. Quando você quer e não escuta ninguém te instruir. Olha, mas ali naquela igreja, irmão, o cara tem helicóptero, o cara tem uma boiada numa fazenda de 1000 quilômetros quadrados. A fazenda dele bate de Goiás até Minas Gerais. Para você conhecer a fazenda do cara, você tem que abastecer 2 vezes o avião. É quase a Amazônia. Daí ele vai lá para a igreja, filmaram, e vai lá e diz que é um sítio para ele passar o final de semana. A gente escuta cada coisa aí fora que, pelo amor de Deus, você tem que dar uma carimbada no passaporte desse cara e mandar ele para o hospital de louco mesmo. Só pode ser. Daí num outro caso aparece o pastor dele lá numa banheira de ouro, dizendo que ele recebe revelações excelentes de Deus quando ele está deitado lá. Daí você vai falar, mas filho, isso é coisa de bandido. Isso só tem na prisão. Sabe quem gosta de ouro pendurado em pescoço? O PCC. Onde esse cara? Não, ele é um homem de Deus. Ele é um servo do Senhor. Eu não admito que você fale isso, dizem eles. Foi preso por formação de quadrilha, agenciamento de menores, tráfico de drogas. Ele entra na cadeia, ele faz um livro com a biografia de um homem que foi preso por causa da fé. E é que as algemas que ele estava agora, nesse momento, eram algemas porque ele só faz o bem. Eu acho que o delegado que faz o BO desse cara, ele não deve... Ele para pensar, não, esse povo é muito idiota. Olha, esse povo é um povo muito desgraçado. É um povo muito desgraçado. Será que eles não percebem? Acho que ele fica lá, como é que chama, escrivão, né? Fica batendo com, meu Deus do céu, esse cara aqui... Mas não precisa nem de revelação, nem de Espírito Santo para mostrar quem é esse cara aqui. Mas esse povo é muito idiota. Eita, não é não, senhor delegado. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É porque tem interesses. Não há ingenuidade nisso. Olha a fé falando aqui, ó. Vou vos enviar no meio de lobos. E se você está coberto pela verdade de Cristo, eles vão chegar e você vai saber quem são elas. Porque Deus vai te revelar. Entrou lá um cara, uma mulher, para cuidar da casa da irmã. Daí a irmã estava lá em cima, lá no 3º, 24º andar da casa dela. E a mulher entrava para cuidar da casa dela e ouvia os pratos bater. Os pratos da cozinha. Não vou nem falar quem é. Eu entrava em casa e falava, mas o que acontece com a senhora? Toda vez que essa mulher entra aqui em casa, aqui, os pratos batem. Falei, meu Deus, ela é bruxa? Tem alguma coisa errada com essa mulher. E vai um dia, e vai 2 dias, os pratos batiam. Tem assombração aqui em casa. Daí a senhora, minha mãe, foi lá investigar. Não era bruxaria, não. É que ela estava levando prato, colher, copo para casa. Daí Jesus estava batendo os pratos lá. Falando assim como se faz para os crentes lá. Acorda aí, minha gente, que a mulher é bandida, a mão é leve. Se é uma casa de oração, se tem crente lá dentro, o diabo não fica.
É óbvio que é incômodo dizer para ela: por favor, se retire da minha casa e não venha trabalhar mais aqui. Mas por hora, nós temos um Deus que trabalha nesse aspecto aqui, ó, de permitir com que a igreja não caia nessa ingenuidade, que a igreja não caia nessa manha de ser induzida e levada pelos ventos, pelas circunstâncias, pelo aspecto do rostinho e da carinha, não. Porque se são crentes lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, até a nível de liderança, eles vão entrar e vão sentir o cheiro daquilo que a vaca deixa no caminho lá. Entendeu? Vão sentir um cheiro ruim. Isso é cheiro de bosque. Cheiro de bosque. Tem coisa errada aqui. Está lá o pastor levando esterco no bolso lá. Não tem o cheiro do Senhor, não. Não vai ficar. Vai sair. Ele tem repúdio. Ojeriza. Por esses aspectos. Por coisas que são paralelas. Sem procedência, sem natureza. Sem essência. Sem verdade, sem respaldo bíblico. Sem verdades bíblicas. Ele quer o profundo, ele quer o real. E tanto que ele quer que ele se posicione diante das coisas que não são, que são contraditórias, para serem reveladas e ter um posicionamento severo com elas. Chegou a hora de ser serpente e não ser pomba. E com a sabedoria que Deus me deu, não agir pela ingenuidade, não. A igreja me ensina, a igreja aprende do seu Senhor para ser uma guerreira, uma combatente, para ter ações à altura daquilo que a ameaça. Pastor, eu estou com um caso de um filho na minha casa que ele está perdido, então haja de acordo com esse problema, como Deus faria, como o Senhor te instruiria, porque você não vai perder. Se precisar ser radical para honrar o teu Senhor. Pastor, eu estou com um sério problema na minha vida, pastor. Então, filho, você dobra o teu joelho no chão e ora, não tenha medo do que você vai ouvir do Senhor. Não tenha medo do que Ele vai te dizer. O que Ele te falar, aceite. O que Ele te disser, por mais que te doa, é o que vai te salvar. A pior coisa que existe são pessoas virem gritar o nome dele aqui e não quererem dar crédito para o que ele fala. Terem essa ideia de que as exposições, as revelações que comprometem as aparências, elas são ameaçadoras. Eu não entendo isso. Como que Deus pode ameaçar o mundo, o sistema, as pessoas, querendo falar o que elas são? Querer ter liberdade para expressar o que ele vê. Para mim é uma experiência maravilhosa. E quantas vezes que eu não vivi na minha vida? De poder ser pego pelo Senhor, ali numa situação que eu realmente estava sendo induzido e não estava vendo. E Ele, pela sua infinita misericórdia, dizer: não, sério. Não entra nessa não. Mas já caí, já fui enganado, porque estava ambicioso demais, porque estava tão tomado pela vontade de querer ser, de querer poder, de querer conquistar, que eu fui enganado. Não adianta você ir lá diante do Senhor orar e pedir a Ele graça depois que aconteceu, porque você tem que estar preparado antes que isso aconteça, com os olhos e a cabeça feita por Cristo, para que nenhuma destas exposições ou perigos ameacem, desgracem, devorem as tuas oportunidades com Deus. Abra a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Colossenses 2, verso 22.
Amém, cenáculo? Está lá o exemplo de Sansão, que ele tinha uma força bruta do Senhor, a unção que estava sobre ele, Nazireu e aquela coisa toda de pacto, aliança com Deus, que o Antigo Testamento expõe, e o diabo, entendendo e compreendendo que pela força do corpo daquele homem ele não poderia derrubá-lo, pelo mistério que Deus tinha com ele a fim de defender o povo, ele foi e pegou uma mulher nesse papel de querer exatamente induzi-lo para falar qual era o seu segredo. Quem conhece a história desse homem? Ele derrubou soldados com um queixo de burro, ele enfrentou exércitos sozinho, mas foi botar um rabo de saia na vida desse cara que ele foi vencido? Ele foi ingênuo? Não, ele foi induzido numa coisa que ele queria fazer. Olha, se fosse um homem ali na frente dele, ele arrebentava o cara, mas botou uma mulher lá, e ela devia ser bonita, entendeu? Ele fechou os olhos e já não lembrou que ele era o Sansão. De manhã, quando ele acorda, estava sem peruca. Sem a peruca, levaram toda a peruca do cara. Daí vai lá chorar as pitangas para o Senhor. Senhor, me levaram a carteira. Senhor, me levaram uma peruca. Levaram a minha força, Senhor. O que o céu vai falar? Né? Levaram porque você deixou levar. Porque eu te instruí a você ter um procedimento e você não honrou, não vigiou. Você quis ser simples numa hora que você deve ser sábio. Lê o texto, Colossenses 2:22. Lê o de baixo, irmãos, por favor. Amém? Leu de baixo de novo. Amém? Olha o que Paulo está dizendo no versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue, né? Foi o texto que nós lemos, não foi? Amém? Ninguém vos julgue por isso, por aquilo e etc. Por quê? Estas coisas são sombras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Ninguém te prive, ninguém te induza à humildade ou oculto aos anjos, baseando-se em visões. Não. Por quê? Porque a essência, a plenitude, o centro da nossa inspiração é Cristo. Novamente ele instruindo a igreja dessa maneira. E abre lá no texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo, pastor, abri com vocês aqui, capítulo 2, versículo 16, Paulo também diz o seguinte: evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Emineu e Fileto, está aqui já falando até de nome, esses que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é passada, e perverteram uma fé que tinham alguns. Todavia o firme fundamento de Deus permanece e fala. Tendo este o selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da mentira. O que ele está falando aí? Ô meus irmãos, olha, tem até nome de gente aqui que está dando trabalho para a igreja, e quem é contra a ficar denunciando por nomes, dá nomes a situações erradas, está aí Paulo utilizando. Do mesmo método, nós temos 2 casos aqui, que nós já estamos sabendo, de gente que está ensinando e falando coisa errada aí para perverter a igreja. Meus irmãos, o firme fundamento de Deus permanece, aquilo que Jesus é na sua essência, na sua plenitude, deve falar quem são esses homens aí, ou qualquer outra situação que esteja querendo te prejudicar, ou então te expor para alguma ameaça. É simples assim. O que o Senhor é,
o que ele ensinou, veja se estão nesses dois aí. Está neles? Não. Eles estão fazendo o que o Senhor mandou? Não. Estão pregando o que o Senhor mandou? Não. Estão ensinando um monte de coisa que a Bíblia não fala. Ensinando um monte de coisa que a Bíblia não ensina. Então o que você faz com eles agora? Tire eles daí. Ou então sai da onde eles estão. Tenha uma atitude. Porque se você continuar aí, e o que eles falam continuar entrando dentro de você, é câncer. E eu não vou, e essa igreja toda aqui também não vai entender que tudo isso é porque você não está bem espiritualmente. É porque você não está preparado espiritualmente. Não, não. É porque você gosta de ser enganado, porque você tem interesse por isso. É o que a verdade está falando aqui. É o que a palavra de Deus está falando aqui. Porque a igreja, ela tem uma preocupação de instruir o seu povo, a fim de que eles tenham um comportamento, um procedimento à altura daquilo que os ameaçam. E tudo isso pode ser bem feito para a glória de Deus, se nós lembrarmos daquilo que está na mente dele. E pode ser que não é o que você está fazendo agora. Pode ser que não seja aquilo que você na verdade está fazendo agora. Tito, capítulo 3, versículo 9. Pode ler, pastor. Evita as questões tolas, as genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ele pode dizer isso porque ele tem Bíblia. Ao homem faccioso, depois da primeira e da segunda demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está. Toma uma atitude, tenha uma ação, vá de frente, haja logo, intervenha. É isso que ele está falando aqui. Não procede, não tem natureza cristã, não tem essência cristã. É uma coisa errada que está no meio do povo aí. Vamos agir em torno disso, vamos mexer com isso, evitar isso, trabalhar para que isso esteja bem longe de nós. Uma vigilância, uma precaução, um estado de espírito de vigilância, de evitar o erro. Sejais sábios como as serpentes, não para se esconder no erro, mas para estar posicionado para evitar o erro. Sejais simples como as pombas, não para permitir com que ponha uma coleira no teu pescoço para te domesticar, mas para não ter luxo, vaidade e ganância, porque vão te perverter e te levar ao lapso, a condenação, a queda, o desprestígio do teu Senhor na tua vida. O que o Senhor está querendo dizer é: não se deixe ser enganado. Deus não fala por mais de uma face. Lute contra o mal, e não queira falar que o mal não está próximo a você, em torno de você, pois o diabo ele rodeia o ungido do Senhor a fim de tragá-lo. Vigiai e orai, porque o vosso inimigo está próximo a vós. Agora aconteceu uma coisa aqui, Senhor, aqui explicação, Senhor. Por que o teu Espírito não revelou? Porque o pastor não foi usado para me avisar. Ah, rapaz, pelo amor de Deus, meu filho, vai se converter. Você gosta de mandinar? Vai lá na igreja, lá para... Tem uma palavra aí, irmão? Tem uma palavra aí, irmã? Olha para mim aí, irmão. Eu mandei esses caras tudo embora. Pensavam que eu era vidente. Olha por mim para ver se Deus fala alguma coisa, pastor. E se Deus não falar? Eu vou descer o Espírito Santo. Vai lá dobrar o joelho em casa. Pega a palavra. Busca esse Senhor. E vai se criar dentro de você aquilo que ele está ministrando aqui nessa igreja. Um crente cuja capacidade que Deus deu a ele lê corações, passa paredes,
interpreta, discerne os movimentos que estão aí. E se Deus não falar pela palavra, vai falar por sonho. Se não falar por sonho, vai falar por visão. Já tive irmãos aqui que chegaram a pôr o pé no ônibus para poder viajar, e o Senhor falou para ele: volta para trás, porque não é para você entrar aí. E não entrou, e o ônibus se acidentou. Nós vivemos a experiência de Jesus falar em tudo, em qualquer situação. Mas isso não acontece se nós não estivermos com vontade de saber a verdade das coisas. Gente que tem medo, que é covarde, Deus não prospera. Gente que se deixa levar por interesses, por ideologias, por vontades próprias, por obsessões, deixando que a matéria e o tempo decida quem ele quer ser, Deus não prospera ele. E olha que eu já falei isso aqui várias vezes nessa pregação hoje. Já foram inúmeras aqui. Ô meu irmão, ô minha irmãzinha, você está deixando de se enganar, irmã. Está deixando de se levar com o rostinho bonito deles aí. Vai na palavra Valadão. Entendeu? Existe um rio de amor e vão mamar, e vão mamar. Agora a moda é amar. Amar qualquer coisa e qualquer um. Deus tem esse amor, mas não o amor trouxa. Eu te amo. Falando eu te amo pro capeta? Falando eu te amo pro Zé do Caixão? É mais ou menos isso. Vou te contar uma história. Uma história bem típica. Como é que chamava aquele cara que se converteu, que fazia filme pornográfico lá, o Jesse Valadão? Não é isso? Não é isso o nome dele? Né? É isso aí, é o cara que o bonitão da Balachita lá. Já morreu. Né? Daí ele se converteu, falou que era evangélico, mas não sei não, meu filho. É que nem essas coisas aí fora aí. Né? Café com leite. Aí foi lá, na igreja da Assembleia do Bom Retiro. Eu lembro que eu fiz essa matéria para ser velado lá pelo pastor agora então, que está casado pela segunda vez, né? Daí botaram lá o Jesse sepultado. Quem entra para dar condolência a ele? O Zé do Caixão. Daí sai a matéria lá do pastor responsável da igreja. Por que o Zé do Caixão está ali na igreja dele? Porque nós amamos. Não, não é porque ele ama. Tá? Não é porque ele ama, é dinheiro. Agora, o Jesse Valadão, antes de morrer, ele tinha participado de uma cena-metragem, não sei como é que fala a expressão certa, de um episódio, né, com o Zé do Caixão, que chamava Carnaval não sei o que lá, que aparecia o Fusquinha balançando lá, e era o Valadão que estava lá, contracenando o Zé do Caixão, né, o homem que sai no carnaval para traçar a mulherada. O cara morreu no meio de toda essa preparação para esse filme. Daí o pastor, eu amo, né? Que nem o Fantasminha Camarada. Será que vocês não estão percebendo o que está acontecendo não, minha gente? O cara estava fazendo um filme insinuativo, com perversidades, o outro aí é satanismo, e sabe lá se ele não devora a criança no almoço e na janta. Agora eles entram aqui, porque um dizia que era evangélico e o outro veio prestigiar ele. Pau no diabo aí, minha gente. Vamos mandar esses caras para fora aí, porque a casa do Senhor tem que ser respeitada. A obra do Senhor tem que ser respeitada. As coisas de Deus não são assim não para você vender as coisas de Deus por interesses próprios, não. Mas nós não podemos julgar. Não podemos julgar. Você quer mais o que para julgar? O Fusquinha está balançando, o cara está contracenando um pervertido dizendo que é evangélico. E vamos fechar o olho, porque nós não queremos ver. Porque o Zé é famoso, o Valadão também é, e vai trazer prestígio e mais gente para a igreja. Daí, vai lá a Dona Maria lá, balançar as mãozinhas, e você fala que ela não está bem espiritualmente, ela não está preparada, pastor, mas pode ter certeza que ela gosta dos filmes do Valadão.
ou alguma coisa que ela viu no Valadão. Em 2 João capítulo 9 diz o seguinte, versículo 9. 2 João versículo 9 diz, todo aquele que vai além da doutrina, fala, de Cristo, e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto Pai como o conhecimento. Gera obediência, conhecimento gera percepção, gera discernimento. Amém ou não, cenáculo? Mas olha o que diz aí, versículo 10. Se alguém vem ter convosco, fala, e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa das suas obras más. Participa por quê? Porque está dando uma de ingênuo, quer enganar nós. Olha o que João está dizendo. Vamos saber quem é esse cara a nível de obediência, a nível de fé. Vamos ver o que ele tem para nos oferecer. Oferece aí. Analisa aí. Reflete aí. Não procede, não tem. Não tem. Estou olhando aqui, estou olhando lá. Que Jesus falou o que ele é. Jesus falou o que ele está falando. Está incompatível. João, o que eu faço com ele? Manda ele embora. É que nem o testemunho de Jeová. Onde? De casa? Ou de casa? Daí sai ela. Oi. Estou aqui para te falar de Deus. Eu aceito coisas de Deus. Vamos ver que coisas de Deus que são essas. Aí chega na porta da casa, ela começa com os livrinhos. Girafinha, leãozinho, cachoeira, céuzinho, para chegar lá no fundador da igreja deles. Vamos lá. Na nossa igreja hoje, eu passo aqui para te buscar. Não vamos não. Vamos abrir em João capítulo 1, versículo 1. Mostra a tua Bíblia para mim ver. Não. Mostra para mim ver. Não, por que você não quer mostrar a tua Bíblia para mim? Por quê? Porque eu tenho os livrinhos, você não quer ver os livrinhos? Não, eu vou falar para você por que você não quer mostrar a tua Bíblia. Porque a tua Bíblia é rasurada. E se eu abrir a minha, você vai ficar envergonhado. Porque tem versículo aqui que fala na minha que teu fundador mandou tirar. Então eu vou dar uma coisa para a senhora. Não vou dar cafezinho, não, eu vou lhe dar uma bolachada. Vai trabalhar, vai se converter. E não bate mais na minha casa, porque eu não vou te atender. Daí entra a Dona Maria política. Ai, querida, eu vou na tua igreja e você vem na minha, tudo bem? Vamos trocar fluidos. Libidos. Olha, irmão, se aparecer um desses cachorros lá na porta da tua casa, vai lá levar a Bíblia lá e manda espada nele, porque eles ficam fazendo assim com a cabeça, assim, ó. Não, mas a verdade é essa aqui. Não é bem assim. Você interpreta de forma diferente do que eu. E eles vão jogando. E vai naquela jogadinha. E pega daqui, pega de lá. Eu não tolero esse tipo de coisa não. Na minha casa eles já nem batem mais. Porque já saiu o filho, já saiu a mãe, já saiu o pai. E agora eles passam no 79 direto. Porque eles sabem que lá tem gente que não gosta de ser enganada. Eu estou dando um exemplo para você de experiências diárias, né? Entendeu? Você está ali num sufoco, na correria. Daí chega um cara e fala assim para você: tia, deixa eu levar a tua bolsa e você me dá um troco. Ah, minha bolsa? Minha bolsa que tem o dinheiro, os documentos. A minha vida toda você quer levar por um trocadinho? Você ia dar? Porque não é hora de você ser ingênuo, né? Pois é, meus irmãos, é triste, é deplorável o estado de espírito, mental e espiritual das pessoas que congregam dentro da igreja. Eu tenho para mim que a escassez não é só de pregação não, minha gente. A escassez na igreja hoje, no cristianismo em geral, é de caráter.
por parte de pessoas que estão dando a mostra daquilo que Paulo falou em 2 Tessalonicenses. O anticristo está chegando aí, a besta está chegando aí para pregar suas mentiras, e quem vai recebê-lo? Aqueles que resistiram à verdade para se salvar. São eles que vão ser enganados pelo pai da mentira, por aquele que vem segundo a eficácia e o domínio de Satanás. Este povo aí que vai receber eles com aplauso, vai receber ele com beijos e abraços e reconhecimento, que não tem nenhuma aptidão, nenhuma vontade, nenhuma carisma, nenhuma comunhão, nenhuma aproximação com o Salvador Jesus Cristo. Eles falam assim: eu não vou entrar lá na igreja. Por que você não vai? Porque eu vou ser revelado. Mas não é bom? Por que você não vai lá na igreja? Ah, porque lá o pastor ele fala muito a verdade. Porque ele pega pesado. Chama o Silvio Santos. Um conselho que eu dou aqui para quem quer alcançar um partido, quer saber a pessoa ideal para você casar, traz aqui no cenáculo, faz ele dar uma passeada aqui com nós. Amor, eu só caso com você, meu amor, se você aguentar a minha igreja e o meu pastor. Se você ficar ali, que nem eu, de boca aberta e coração escancarado para receber o que o Senhor fala ali, e se você passar pelo teste, se você passar pela pressão, se você passar pelo esquadrinhamento, tem ou não tem? Tem ou não tem, cenáculo? É daqui, é dos irmãos também. Daí eu sei que você é o cara ideal para me casar. Vou casar com você até sem dente na boca. Vou fazer um teste de aptidão com você. Até onde você pode suportar o meu Senhor por amor a mim? Filho, primeiro culto, se o cara não amar você, ele sai daqui. Se você aguentar isso e ela não vai dar, não vou suportar, ou vice-versa, né? Não é o que nós temos que fazer com tudo na nossa vida? É ou não é? Põe Jesus para participar desse propósito aqui. Vocês vão ver se o diabo vai querer enganar. É que nem sócio. Pastor, o senhor abriu um negócio para mim, eu vou ter um sócio. Olha, irmão, você toma cuidado com o sócio, que é difícil. É que nem loteria. Então vai devagar, faz o seguinte, irmão. Pega o sócio, põe na presença do Senhor, ou põe Jesus para trabalhar lá. Nessa situação, Deus vai revelar, Deus vai mostrar. Se tiver ratazana, rato, barata, coisa errada lá, mas Deus vai entrar com tudo com providência. Tá bom, irmãozinho? Tá bom, amém. Daí o crente chega lá: ô Joãozinho, Socinho, amadinho, queridinho, vai dar certo esse negócio, né? Vai, nós vamos ganhar dinheiro, né? Vamos. Mas o Senhor ontem na igreja falou para mim não sonegar, para pagar todos os impostos. No dia seguinte ele desfez. Então, foi um livramento que você teve, porque se ele rouba o Estado, desconsidera o que Deus faz, ele vai roubar você. Não tenha medo de saber o que está por detrás daquele rosto bonito, ou daquela situação aparentemente positiva, que pode ter ali um casulo de demônios esperando por você, para abrir uma falência da qual você nunca mais vai conseguir se levantar. Haja, se comporte nesse aspecto. Tenha a mente de Cristo. Tenha dele a essência dessa simplicidade. A simplicidade que não aceita ser subjugada. A simplicidade que não me permite ser melhor e maior do que os outros. A simplicidade que eu tenho, ela não tem vaidades, porque para mim eu sou o que eu sou. Goste você ou não.
Seja simples como elas. Não aceite ser subjugado pelos mais fortes por causa dos seus interesses, porque o Senhor é mais poderoso do que eles para definir o que vai ser de você. Não se entregue, não se rende pelo que você vê, mas espere cautelosamente, aguarde o momento certo para tomar as tuas decisões. Não se precipite, não se lance por emoção, não vá pela ótica própria. Dobre o teu joelho no chão e diga ao Senhor: Senhor, o que está por detrás disso tudo? Me instrua, Senhor, me revele, Senhor, porque eu não quero agir por impulsos, por intuição, por conselhos paralelos. Eu só vou tomar uma decisão na minha vida, Senhor, se o Senhor aprovar e me revelar e confirmar, até nas pequenas coisas. Isso é ser crente. Vou te enviar no meio de lobos, servos fiéis, mas eu sei que nenhum deles terá poder sobre vós, porque quando vocês abrem a vossa boca, eu falo por vós. Quando vocês estão diante daqueles que te atacam, o meu Pai vos inspira no que vocês devem falar. Gente crente é isso. Ele é comandado pelo Senhor. Se tem alguém enganado aí embaixo, se tem alguém aí em processo de ser vítima de um engano, hoje ele descobriu da parte do Senhor que ele está indo porque ele quer, não porque ele não está vendo, mas porque ele está obcecado, cego pelos seus interesses. E mesmo que Deus fale, a igreja toda também, ele já tomou a decisão. Esse caso é o teu? Esse é o problema que você está enfrentando na tua fé? Teus ouvidos não escutam, teu coração não se abre para o Senhor, Deus não opera porque o teu defeito é a obstinação? É o apego exagerado pelas coisas que você na verdade deseja como pessoa carnal? Conserta isso hoje. Uma vez o Senhor disse assim para mim, assim, vou acabar. Fica aqui. Não, Senhor, mas lá é melhor. Não, eu quero que você continue aqui, mas aqui eu sou muito humilhado. Eu fui expulso daqui, dessa igreja. Eu quero ir para bem longe, não quero nem ver mais a cara desse povo, Senhor. Fui lá e abri uma igreja na Casa Verde. Só evangelizei mosca e só 2 ou 3 irmãos que estão hoje aqui. O resto era tudo mosca. E eu ficava assim, nossa, se entrava gente na igreja é porque foi baleado e assaltado na porta. Falei, Senhor, está dando tudo errado aqui, Jesus. Daí eu escutava o Senhor dizer assim, porque você estava tão cego, tão decidido, tão tomado pela sua própria força e pela sua própria percepção, que eu falei e você não levou em consideração. Então eu tomei essa decisão e para voltar, muito difícil. Daí eu tive a lição. Crente não age concursado, nem divorciado de Deus. Tudo que ele faz tem revelação. Tudo que ele faz, Jesus é a essência. Porque ele não quer ser enganado. Por isso que ele está aqui hoje, para buscar, para bater nas estacas dessa igreja que o diabo não quer ela de pé, para levantar um edifício dentro do seu coração, cujo vento ou nada dessa vida derrube ou separe ele de Cristo, porque aquele que peleja por nós é o Senhor, aquele que nos defende é Cristo. E como já dizia lá a palavra de Deus, no demais, irmãos, vos fortalecei-vos no Senhor e vos armai de toda a armadura do Senhor.
se arma na presença do teu Deus, busca nesse Senhor a inteligência dEle e a capacidade dEle. Põe a mente de Cristo em você, porque te garanto que se você é uma pessoa que vem em busca da verdade, você está com a pessoa certa, aquela que morreu por você, que ressurgiu por você, não engana, não mente, não ilude. Ele é um que rasgou a cortina que separava o homem de Deus, para que todos possam ter esse privilégio de ouvir Deus falar aonde Jesus está. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Abaixa a cabeça, fecha os teus olhos.